Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. Um assunto que tem crescido na comunidade científica é sobre a discussão do impacto social e emocional que um paciente com trombose venosa pode vir a sofrer. E nesse sentido, então, eu estou aqui com o Dr. Alcides Araújo, que é cirurgião vascular, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e também professor de cirurgia vascular da Unieuro. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, doutora Joyce. É um grande prazer estar aqui e falar com você. Uma questão, então, a primeira pergunta, vamos falar assim. O paciente que teve uma trombose venosa, isso pode afetá-lo psicologicamente ou socialmente? E principalmente depois da pandemia, o quanto isso teve relação com a trombose? O que isso significa para um paciente que tem trombose venosa? Então, isso pode afetar o paciente, é muito comum. A palavra trombose sempre causou muito medo entre os pacientes. Depois do Covid, que foi associado, houve uma grande associação entre Covid, trombose e morte, isso ficou mais evidente. E isso causa um impacto muito grande, não só emocional, psicológico, mas também na vida do paciente, porque muita coisa pode mudar. O paciente ele toma várias ações depois de um quadro de trombose, por conta do medo de ter uma nova trombose, por conta de várias situações. Então, a trombose impacta muito na vida do paciente. Uma outra questão uma coisa é o que nós podemos, como médicos, estarmos preocupados. Mas algo bastante importante existe algum estudo já que mostre a importância desse assunto para o paciente com trombose? Então, existem alguns assuntos, existem alguns artigos. Tem um artigo de 2018, um artigo americano, que analisando o impacto emocional de trombose em 907 pacientes, mostrou que 40% dos pacientes têm o medo diário de ter uma nova trombose. Somente 4% não têm o medo de ter uma nova trombose. 24% pode desenvolver ansiedade importante por conta dessa trombose e 12% pode desenvolver depressão por conta dessa ansiedade. Fora outros estudos que mostram que quem tem uma depressão pós o episódio de trombose tem 2 vezes mais chances de ter retrombose e que pessoas mais jovens têm os aspectos são mais fortes, os sentimentos e os problemas psicológicos são maiores nesses pacientes. Sim, tem bastantes estudos e depois da pandemia tem aumentado a publicação e o surgimento desses estudos. A gente poderia dizer que a gente tem até uma síndrome do pânico, uma tromboneurose associada com isso? Então, artigos mais recentes têm descrito essa palavra síndrome de pânico pós-trombose e tromboneurose, porque isso afeta muito a vida do paciente. E está relacionado a alguns fatores, por exemplo, os pacientes que têm menos informação sobre saúde sofrem mais. A trombose mais recente, o paciente sofre mais. Existem algumas coisas que estão mais relacionadas. E isso mexe com a vida do paciente como um todo, mexe com profissão. Por exemplo, tem pessoas que mudam de profissão porque não querem viajar mais, porque tem medo de ter uma nova trombose. Paciente que teve trombose associada a algum esporte, não querem mais praticar o esporte. Mulheres não querem mais engravidar pelo risco de trombose, porque acham que poderia ter mais. Então, tem uma série de medos e muitos desses medos são infundados e precisam ser informados melhor. Eu acho que o senhor acabou de falar é bastante relevante em termos do quê? A comunicação do médico com o paciente. E eu gostaria que o senhor elencasse, então, alguns pontos que considere importantes para que a gente melhore e para que o paciente possa ficar melhor emocionalmente. Uma das máximas que a gente tem em medicina, que serve para outras doenças, mas na trombose, quanto mais conhecimento o paciente tem sobre a doença, quanto mais informação, menos sofrimento ele vai ter e maior aderência ao tratamento ele vai ter. Então, existem trabalhos falando sobre a questão da fala verbal e não verbal do médico,
e os pacientes, em alguns artigos, citam as frases que são mais impactantes para ele. Então, é importante o médico usar uma linguagem clara, uma linguagem leiga, é, é, se informar, perceber se o paciente está realmente entendendo o que está sendo falado. E a imagem não verbal também é importante. Um médico, a postura do médico, aonde é feito essa conversa. E a trombose também, comunicar uma trombose é considerada a comunicação de uma má notícia para o paciente. Existem técnicas de comunicação de más notícias, como o protocolo Spike, entre outros. Então é importante o médico também saber fazer isso da melhor maneira, porque às vezes uma coisa comum para a gente pode ser uma tragédia no ouvido de um paciente. E a gente tem que ter empatia, a gente tem que ser humanista e tentar fazer isso da melhor maneira possível, porque a gente pode sim diminuir esse sofrimento. Perfeito. Agora, o que eu queria é ouvir sua opinião a respeito dos meios de comunicação. Hoje todo mundo entra no Google, todo mundo faz pesquisas e a minha dúvida às vezes é o quanto isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, pelas más orientações ou por pessoas que querem inclusive médicos que divulgam alguns assuntos e que a gente sabe que não tem um fundamento adequado científico. Eu queria ouvir sua opinião. Então, a pesquisa na internet, as mídias, a pesquisa na internet ela pode ser bom ou pode ser ruim. Na verdade, depende de como é que você faz. Acontece que o leigo não está acostumado com essa pesquisa médica como a gente, os médicos estão acostumados a fazer. Porque tudo é questão da palavra-chave usada. Se você botar a palavra-chave trombose, você vai ter mais de 1 milhão de citações. Se você botar trombose venosa, vai caindo para 1 milhão e pouco. Se você botar, por exemplo, trombose venosa profunda, entre aspas, você vai ter, em média, 200 mil citações. Já diminui bastante. E eu falo isso porque existe a trombose venosa e arterial, são duas doenças muito diferentes. Então, se você botar trombose, você pode pular para a doença, para o lado da trombose arterial e vai sofrer muito com isso, né? Então, hoje em dia, eu acho que cabe ao médico e ao paciente tentar se ajudar quanto a isso. O médico deveria ajudar o paciente dele a pesquisar, fornecer sites confiáveis das sociedades, como a Sociedade Brasileira de Trombose, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, entre outras, de pneumologia, entre outras sociedades, para o paciente ter melhores informações. Ensinar o paciente a fazer uma pesquisa, entre aspas, trombose venosa profunda, entre aspas, por exemplo, vai diminuir um pouco, para poder procurar sites confiáveis. Porque antes o paciente procurava no Google, agora muitos procuram no YouTube e agora muitos estão usando a inteligência artificial para poder saber sobre as doenças. Então é importante saber como pesquisar e o médico, e cabe a nós médicos, ajudar o paciente nesse caminho para diminuir o sofrimento. E na prática, na sua prática clínica, existem alguns sinais, algo que possa nos alertar que aquele paciente precisa de um cuidado especial e talvez até procurar uma ajuda especializada nesse sentido? Então, nós médicos, a gente tem que estar atento para esses sinais relacionados à depressão, relacionados à ansiedade, a um medo excessivo, a uma tristeza, todos aqueles sinais e sintomas relacionados a uma ansiedade excessiva e aspectos depressivos, tristeza, relação ao apetite, essas coisas todas. O que eu vejo na prática é uma coisa interessante. Quando a gente dá o diagnóstico agudo de trombose, quando a gente está lá com o aparelho, a gente fez o diagnóstico, ouviu o exame, a gente vê que muitos pacientes sentem um baque na hora, a gente vê na face e tal. E normalmente eu peço para voltar com 1 semana ou 2 para poder eu tentar conversar de novo, tentar explicar de novo, acalmar. E normalmente eu dou um papel escrito com palavras leigas, explicando direitinho, umas 3 folhas do que é trombose, alguns sites, alguma coisa. E normalmente quando o paciente volta com 1 semana ou 2, o paciente volta pior do que como ele saiu. Por quê? Porque ele teve acesso a outras informações mais impactantes, mais graves e muitas vezes não verdadeiras e não relacionadas à doença que ele realmente tem. Então, o que a gente esperava dele voltar melhor, porque eu acalmei, porque eu expliquei, ele volta de novo. Então, nós médicos, nós temos que acalmar de novo, tentar mostrar para ele qual é realmente a doença dele, qual a diferença, tirar as dúvidas sobre o que foi falado por parentes, amigos, colegas, e a gente tem que tirar essa dúvida. Isso é muito importante e eu vejo muito isso na prática. Eu acho que a palavra-chave aí seja confiança na capacidade do médico que o está atendendo e também
que o médico está ao lado dele para orientá-lo e do que é melhor para que ele faça o segmento. Bom, então, para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para todos de como atuar e nesse sentido da parte emocional e da parte social relacionada à trombose. Eu acho que o humanismo na medicina sempre foi uma coisa muito importante. Nós sermos empáticos, a gente saber escutar o paciente, ter paciência para escutar o paciente, porque o paciente é a finalidade de tudo. Depois da pandemia, eu acho que a gente viu com o que aconteceu, que isso é necessário, mais necessário e é fundamental. Então, nós que mexemos com trombose, por mais comum que seja isso para a gente, e por mais conhecimento que a gente tenha, a gente tem que fornecer alguma coisa a mais do que simplesmente medicação, simplesmente falar de complicações, etc. Nós temos que abordar esse paciente de uma maneira global, ficar atento a esses sintomas e sinais, encaminhar para outros especialistas, como psicóloga, para psicoterapeutas, para psiquiatras, para fazer tratamento se necessário, fornecer mais materiais do que escritos e modelos, etc., porque assim a gente pode melhorar a experiência desse paciente, tornar a experiência dele com trombose menos sofrida, uma experiência mais suave, e a gente pode ajudar demais esses pacientes pensando além, pensando em outras coisas. Eu agradeço muito a sua participação. Esse nosso programa de videocasts vai continuar e eu espero que no futuro nós possamos conversar novamente. Obrigada. Eu agradeço muito, é um grande prazer estar aqui. Eu queria até agradecer de novo, até pela escolha desse tema, que eu acho muito importante, e é uma coisa muito nova, é uma coisa muito pouco falada no meio médico, no meio da trombose. Muito obrigado, para mim foi uma grande honra, um grande prazer estar aqui. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!